Olá, meu nome é Luiz Renato, esse é o projeto Crescer Direito, agregando conhecimento. Vamos dar continuidade às nossas aulas de Direito Penal Militar, ainda no título dos crimes contra a autoridade ou disciplina militar, que são crimes voltados contra a ordem e a disciplina militar, tratando agora do artigo 163, que fala de recusa de obediência. Recusar obedecer à ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução. Detenção de 1 ano a 2 anos se o fato não constitui crime mais grave. Recusar obedecer significa negar acatamento ou obediência à ordem superior, sendo possível a conduta omissiva, deixar de fazer alguma coisa, ou comissiva, fazer alguma coisa. O desobediente pode simplesmente permanecer inerte diante de uma ordem para fazer algo, omissão, ou agir de forma contrária à ordem que recebeu, ação. Se o superior emite ordem ilegal, o subordinado não tem a obrigação de cumpri-la e, portanto, não incorre em crime de recusa de obediência. Perceba que para cometer este crime de recusa de obediência, recusar obedecer à ordem superior tem que ser uma ordem legal. Vamos agora então para o nosso resumo deste artigo. Artigo 163, recusa de obediência. Conduta: recusar. Recusar a obedecer significa negar acatamento ou obediência à ordem superior, sendo possível a conduta omissiva ou acomissiva. Deixar de fazer ou fazer alguma coisa. O desobediente pode simplesmente permanecer inerte diante de uma ordem para fazer algo ou agir de forma contrária à ordem que recebeu. Recusar obedecer ordem de superior. Esta é a conduta. A ordem deve ser legal, deve ser de assunto ou matéria de serviço, ou dever imposto em lei, regulamento ou instrução. E aí fica muito claro a gente observar, né? Recusar obedecer a ordem de superior, de assunto ou matéria de serviço. E pode ter certeza que se é assunto ou matéria de serviço, ou está escrito expressamente em lei, ou em regulamento ou instrução. Recusar obedecer a ordem de superior de assunto ou matéria de serviço, ou a dever imposto em lei, regulamento ou instrução. A pena é de detenção de 1 ano a 2 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Prosseguindo, vamos ver agora o crime 164, que fala sobre oposição à ordem de sentinela. Opor-se. A autoridade da sentinela advém de comando superior, para que dê a guarda devida ao local onde atua. O sentinela ali está para fazer a proteção da unidade militar. Por isso, militares e civis devem acatar suas ordens. Tutela-se a disciplina militar, bem como a segurança da unidade. Obviamente, a ordem também não terá caráter pessoal, mas estará relacionada ao serviço militar da unidade. Portanto, o artigo 64 diz opor-se às ordens da sentinela. Opor-se significa refutar, resistir, objetar, enfim, não acatar a ordem emanada da sentinela, militar que ocupa a função de vigia do quartel ou outra unidade militar. A pena é de detenção de 6 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Resumo: artigo 64, oposição à ordem de sentinela. Conduta: opor-se. Opor-se significa refutar, resistir, objetar, enfim, não acatar a ordem emanada da sentinela, militar que ocupa a função de vigia do quartel ou outra unidade militar. Opor-se à ordem do sentinela. A ordem não terá caráter pessoal, a ordem será relacionada ao serviço militar da unidade. A pena: detenção de 6 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Prosseguindo, vamos ver agora o artigo 165. O artigo 165 trata da reunião ilícita. Promover significa organizá-la, convocar outras pessoas para discutir os assuntos relacionados ao ato de superior ou à disciplina militar, que é o caso aqui da reunião ilícita. Promover a reunião de militares ou nela tomar parte.
para discussão de ato superior ou assunto atinente à disciplina militar. São militares que estão discutindo ato de superior ou assunto atinente à disciplina militar. A reunião estará configurada se estiverem presentes pelo menos 2 militares. E aqui nós observamos claramente que há então a necessidade do concurso necessário. O que significa que deve haver pelo menos 2 militares reunidos para a prática deste crime. A pena de detenção de 6 meses a 1 ano a quem promove a reunião. Então perceba que aquele que promove, aquele que organiza a reunião, tem a pena mais pesada. Detenção de 6 meses a 1 ano a quem promove a reunião. Mas para quem apenas dela participa, detenção de 2 a 6 meses a quem dela participa, se o fato não constitui crime mais grave. Vamos para o nosso resumo. Resumo. Artigo 65, reunião ilícita. Conduta. Promover significa organizá-la, convocar outras pessoas para discutir os assuntos relacionados ao ato de superior ou à disciplina militar. A reunião tem que ser ilícita. Este é um crime que exige o concurso necessário, portanto, reunião de no mínimo 2 militares. Deve discutir atos de superior ou discutir sobre a disciplina militar. A reunião precisa ser promovida para discutir ato de superior hierárquico. A maior parte dos doutrinadores diz que somente haverá o crime se a discussão significar afronta à disciplina ou à hierarquia militar. E eu concordo com a maioria dos doutrinadores. A reunião ilícita tem que ser uma reunião ilícita e ela tem que afrontar. Ela deve afrontar a disciplina ou a hierarquia. A reunião estará configurada se estiverem presentes pelo menos 2 militares. Aqui nós observamos de novo, a questão do concurso necessário. Já o ato de superior pode ser qualquer atitude, obviamente relacionada com o serviço militar. Pode ser uma decisão qualquer, uma opinião, uma deliberação. A reunião ilícita pode discutir também assunto atinente à disciplina. Aqui, o cerne da questão continua sendo a afronta, o desrespeito à disciplina militar. Penas. Para quem promove, é mais pesada, detenção de 6 meses a 1 ano a quem promove a reunião. Para quem participa, detenção de 2 a 6 meses a quem dela participa, se o fato não constitui crime mais grave. Prosseguindo para o nosso próximo artigo, o artigo 166, que fala da publicação ou crítica indevida. Diz assim então o artigo: publicar ou militar ou assemelhado. Aqui nós observamos de cara quem são os agentes que cometem este crime, o militar ou assemelhado. Publicar o militar ou assemelhado sem licença, ato ou documento oficial. Então, o ato de publicar não significa que é o crime em si. Que o militar ou assemelhado pode publicar algo que ele tenha licença para fazer. Mas se ele publicar algo sem licença, ato ou documento oficial, ele comete esse crime. Então, o que significa publicar aqui neste caso? Publicar significa levar a conhecimento público e o termo abarca tanto a elaboração de material escrito quanto a publicação de viva voz, ou mesmo por meio de veículos de comunicação como jornais, revistas, televisão e etc. Mas ele também diz que comete esse crime publicar o militar assemelhado sem licença, ato ou documento oficial, aquele que critica publicamente ou criticar publicamente ato de ser superior ou assunto atinente à disciplina militar ou a qualquer resolução do governo. Criticar significa censurar, tecer comentários negativos no tocante a ato de superior ou assunto ligado à disciplina militar, bem como à resolução do governo. Tal crítica, para constituir crime, deve ser pública, portanto de conhecimento abrangente, envolvendo várias pessoas. A pena é de detenção de 2 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Vamos para o resumo deste artigo. Publicação ou crítica indevida. Conduta: publicar ou criticar. Deve ser praticado por militar ou assemelhado. A publicação tem que ser sem licença. A crítica tem que ser pública, criticar publicamente. E aqui nós vemos então o significado das condutas. Publicar significa levar a conhecimento público e o termo abarca tanto a elaboração de material escrito quanto a publicação de viva voz, ou mesmo por meio de veículos de comunicação como jornais, revistas, televisão
e outros. Também vemos aqui o significado de criticar. Criticar significa censurar, tecer comentários negativos no tocante a ato de superior ou assunto ligado à disciplina militar, bem como a resolução do governo. Tal crítica, para constituir crime, deve ser pública, portanto de conhecimento abrangente envolvendo várias pessoas. A pena: detenção de 2 meses a 1 ano se o fato não constitui crime mais grave. E aqui nós acabamos esse grupo de artigos. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima aula.